Impressora 3D, que está chegando à área educacional aqui em Caxias do Sul. Mais do que uma novidade, uma ferramenta que vai auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos nas atividades curriculares. E eu recebo aqui, com muita honra também, um grande empreendedor nesta área, diretor comercial da 3D Impressos, Argemiro Nora. Seja muito bem-vindo à Bitcom TV. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Portela, Leandro. Muito obrigado aí pela audiência aí da Bitcom TV, pelo convite aí, pelo espaço, Portela, que a gente está podendo ter aí contigo, para expandir um pouco essa visão que está tendo aí com uma revolução que pega carona aí com a indústria 4.0. Comentava com o pessoal de algumas indústrias, se fala muito em indústria 4.0, mas não tem gente para operar a indústria 4.0, né? Porque o que acontece, né, assim, em termos de comportamento? O nosso ensino, ele está um pouquinho atrasado, digamos assim, na forma de educação. Aliás, tem vários problemas, né, as nossas escolas. Ontem acompanhava uma entrevista aí da situação estadual, mas, de qualquer forma, imagina o seguinte, né, as crianças hoje têm acesso, já nascem tendo acesso a smartphone, já nascem tendo acesso a TV 4K, já nascem tendo acesso à internet, YouTube, várias informações. E aí, quando chega na aula, na questão escolar, vai para uma lousa, né? Nós aprendemos em lousa, né? Nós tivemos uma infância... Com giz, talvez, ainda, né? Giz. Com giz. Algumas com giz. Ainda tem casos, hein? Exatamente, algumas tem casos. A nossa infância foi bem diferente, né? Nós expandimos a criatividade. Nós tínhamos na rua, resolvíamos coisas, jogava futebol, ou seja, a gente tinha um processo criativo diferente. Tanto que a geração aí da indústria, que hoje são as grandes potências da nossa cidade, do Brasil, foram oriundos dessa disponibilidade. Então a criança... Ou brincava com um carrinho de lomba também, né? Quem nunca montou na nossa idade? Às vezes nós montávamos o carrinho de lomba, comprava... Então, essa criatividade manual é que acabou ficando ausente na vida da gurizada. Sabe? Eu tenho filho em casa, tenho relação com crianças, conheço um pouco também da vida escolar. E esse pessoal perdeu essa oportunidade, essa gurizada perdeu essa oportunidade. Então, às vezes, fica muito chato para eles ir para a escola, escutar um professor falar um tempo inteiro aí, e para estudar também fica chato. O que traz a revolução? E aqui a impressão 3D entra no modelo STEAM dos Estados Unidos, né? Ou seja, que foi desenvolvido e incluído na educação. Hoje são mais de 7.000 escolas lá, e pelo mundo são várias outras, que criaram uma comunidade educacional, e isso que eu acho mais interessante no ganho. Cada professor cria, né, ou um grupo de professores cria a sua situação, o seu plano de aula junto com a impressora e compartilha isso com o mundo. Então já são mais de 4.000 também planos de aula disponível para download. O professor pode fazer o download para aplicar. Como funciona mais ou menos, Portela? Para a criança entender, o fazer grava melhor, né? Então, chega na aula de história lá, diz, vamos estudar um pouco sobre a pirâmide de Giza. Ou seja, então na aula de história, vamos imprimir uma pirâmide e tal, para entender e tal. Aí vem as pirâmides, esse arquivo está pronto na internet, então tu pode fazer um download, tem mais de 2.000 arquivos, aliás, 2 milhões de arquivos prontos hoje. O pessoal vai criando os arquivos, vai jogando na comunidade também. Então a impressora, a professora, né, de história, imprime uma, e o gurizada passa pela mão, olha as câmeras da pirâmide, ela está com um corte aqui, entende um pouco mais da câmera, vai para a aula de geografia, então, a pirâmide. Onde é que ela se situava? No Egito, em que parte? Ou seja, estuda o processo da geografia, né? Bom, vai para a aula de matemática, então vai estudar ângulos, então como é que vamos calcular a área dessa pirâmide? Então, quer dizer, ela gira nas outras disciplinas para incentivar o processo. É multidisciplinar. Exatamente. Sem contar aí na área de educação, de artes, né? Ou seja, hoje o nosso pacote que a gente está trazendo por esse método STEAM, que se adapta à BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, tem a tablet também, então o pessoal desenha, e aí a gente fala de gurizada, né? Mas aqui tem projetos de aula até para nível universitário, né? Até para a universidade. Então, vai desde do pré-escolar até a universidade. Argemiro, conta pra gente um pouquinho desse equipamento que está aqui em cima da nossa bancada.
A gente sabe aqui que muito curioso, né? Muito curioso, né? O Argemiro chegou aqui se virando nos 30, né? Para montar pra gente, para trazer essa experiência. É esse equipamento que vai para a sala de aula? Conta pra gente aí. Hoje, o estilo FDM, que é o derretimento, né, do filamento, ele tem vários modelos, né? Esse aqui eu diria que é o mais compacto, que ele é adaptado para o modelo americano de sala de aula. Por quê? Como as impressoras normalmente têm a base quente para aderir o material que está sendo impresso, imagina assim uma cola quente, aquela bastão, né? Tu vai girando camada por camada, o processo não é muito diferente. Ele vai derretendo aquele bastão e vai solidificando ali, ele vai esfriando naquela base. Para a sala de aula, é importante que a base não seja quente, para não gerar nenhum tipo de acidente e tal. Então, a base quente aqui é só o bico de extrusão, mas que está, neste caso ali, super blindado, né? Então, não teria grande problema. Então, a tecnologia, ela é muito simples nesse processo do que tu vê. A criança tem que aprender mais sobre o software, né? Ou seja, sobre o processo de desenvolvimento para cá. Que também não é lá grande e complicado, porque os arquivos estão prontos, não vai precisar modelar. Mas o que acontece? O software gera um programa, joga para cá, e ele, através do processo de CNC, então vai depositando camada por camada, gerando o processo. Essa impressora aqui é super compacta para escolas, é justamente desenvolvida para isso, ou a gente chama de impressora desktop, né? Ou seja, impressora de bancada. Mas desse mesmo modelo, por exemplo, eu também atuo com uma empresa que é a maior do mundo em termos de tecnologia. O maior cliente é a Boeing, hoje são impressas peças de 3D para aeronaves, né? Ou seja, a gente hoje voa de aeronaves e não imagina que o processo de impressão de algumas peças foi feita no 3D. Então, a indústria também está passando por uma revolução. Então, quando isso tomar uma dimensão maior no Brasil, como já é Canadá, Estados Unidos, isso vai criar aí uma proporção para cá, onde vai precisar gente que teve já acesso a esse equipamento. Argemiro, a gente vê que a tecnologia chega com força total, é um caminho sem volta, mas as nossas escolas estão um pouco preparadas para absorver, para captar toda esta onda tecnológica? Então, né, que vem um X da questão. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Porque o que acontece hoje? Que eu tenho visitado as escolas, o maior choque é de fato do adulto, né? Ou seja, será que eu vou conseguir? É nosso. Não é da criança, não é do jovem. O jovem, ele pega isso aqui, ele destrói, entre aspas, né? Ele aprende muito rápido. Já os professores têm que entender que o método mudou no processo de mistura do ensino com a tecnologia. E aí é que vem dentro dessa implantação, o curso, o ensino. Então a gente também se especializou, né? Nós temos gente especializada, a Alessandra, que você conhece também. Hoje, a Alessandra é uma das 10 pessoas que tem maior nível de conhecimento sobre impressão 3D no Brasil. No Brasil? No Brasil. Ela hoje está em São Paulo, ela hoje está no Rio, fazendo um curso dentro de uma indústria, ou seja, ensinando a indústria a utilizar a impressão 3D. Depois vai para São Paulo, ela fez vários cursos. Ela hoje é uma das colaboradoras do Instituto Renato Archer, que é o nosso maior centro tecnológico de impressão 3D da América Latina. Então, a gente buscou muita especialização para trazer isso de uma forma compacta, reduzida, simples, né? de uma didática simples, para que o professor saiba como desenvolver a implantação do projeto. Saiba dominar. dominar. Sobre a implantação, como que ela está nesse primeiro momento? Olha, hoje recentemente, foi na semana passada, nós concluímos a negociação com a Caminho de Saber. Enfim, não sei se dá para fazer propaganda, mas a Caminho de Saber é uma escola já de vanguarda, né? Então nós introduzimos agora, a partir do ano que vem, a impressão 3D faz parte do ano letivo dos seus alunos, e eu acredito que ele vai ser um grande passo, porque como método STEAM,
o sul do país, a Caminho do Saber é a primeira a adotar o método STEAM. Já tem outras escolas que eu sei que tem impressoras 3D, mas aí cai naquela tua dúvida, né? Ou seja, o professor sabe lidar, ou seja, como eles usam, porque tem que transformar isso no conhecimento, tem que transformar isso na aplicação, né? Então esse é o grande pulo do gato, não é a impressora. Sim. A impressora é uma ferramenta, como foi as louças eletrônicas, como saiu do giz para o pincel, ou seja, é um avanço tecnológico. Agora, hoje é ela, daqui a pouco já tem uma outra tecnologia, assim vai, né? Sem dúvida. A própria impressora 3D, existem vários tipos, né? Essa aqui é a FDM, que é de filamento, é a mais conhecida hoje. Mas hoje tem, inclusive, impressoras de aço. E o que é permitido fazer com esta impressora 3D? Essa aqui tem restrições, tá? Essa aqui é uma impressora que só imprime PLA, que é um produto derivado de fibra de cana-de-açúcar. Ou seja, ela é material orgânico ainda, né? Então, tudo isso é uma preocupação ainda em cima do processo escolar. Agora, tem outros tipos de filamentos que têm a rigidez, por exemplo, para conseguir estampar uma chapa de aço de 2 milímetros. Então é impressão de polímero, que é o PCABS. E em cima do coloca como se fosse uma estamparia. Sim. Bota chapa de 2 milímetros e usa as placas para impressão. Olha só que então é outro tipo de tecnologia baseado no mesmo processo de derretimento, que é a FDM. Mas tem impressoras de resina usadas em odontologia, tem impressoras de aço que também é utilizado na indústria aeronaval. Então tem vários tipos de tecnologias já agregadas ao processo de impressão 3D. Hoje a Stratasys, por exemplo, na J850, que é a impressora de maior, que é a top de linha deles, imprime um corpo inteiro que é utilizado para fazer simulações de cirurgia. Faça a tomografia da pessoa com algum tipo de lesão cerebral, por exemplo, e é impresso totalmente em 3D todos os órgãos, com densidades diferentes e com cores, são 500 mil cores diferentes, então separa vasos sanguíneos, etc. Então, os médicos conseguem fazer a simulação da cirurgia para testar, ver se vai dar certo a cirurgia. Então, o nível de êxito dentro de uma cirurgia sobe para quase 80%, porque qualquer problema ele aparece no processo cirúrgico do molde desenvolvido a partir da tomografia computadorizada. Então, o próprio processo de universidades que acabam fazendo o estudo dos futuros médicos para fazer cirurgias usam esses tipos de protótipos também, de bonecos. A indústria da medicina está muito avançada em relação a 3D e aqui no Brasil ainda nós somos um bebê ainda. Estamos engatinhando. Para ter uma ideia de percentual, hoje Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão detém perto de 80% do uso da tecnologia 3D. A América Latina e a África é 0,6%. E o Brasil? Quer dizer, ou seja, quase nada. Quase nada, ou seja, 0,6% entre a América Latina e a África. Então, tu imagina que nós temos muito para... Porque eu converso com vários empresários e eles enxergam a impressão 3D como protótipo. E não é protótipo. Ela também faz protótipos. Mas ela faz peças de manufatura aditiva já, para utilizar já na indústria, em substituição a peças que são produzidas hoje num processo normal de usinagem, né? Com um preço muito inferior a usinar uma peça. A Honda, que também é um dos maiores clientes da Stratasys, tem nas suas plantas de construção de carros, enfim, várias dessas impressoras a nível mundial, aí, em termos espalhadas pelas suas plantas, impressoras para fazer peças de automóveis. O que você colocou aí para imprimir aí, que está imprimindo? Eu tô curioso aí, né? Eu coloquei uma coisinha bem simples, rápida aqui, para tentar vencer o tempo aí da entrevista, que é uma coisa que a gurizada adora, né? Um brinquedinho, é uma caveira, né? Então, só para a gente estimular um pouco a criatividade, porque isso é uma outra coisa que também cabe interessante, porque vai acabar indo para dentro de casa esse tipo de impressora. Ela tem um custo extremamente acessível, que é mais barato do que um PlayStation,
né? Ou seja, tu vai comprar um videogame, então dá de aniversário. Nós tivemos um caso... Dá de presente de Natal de Papai Noel? Isso aí, o filho e tal. Nem fomenta muito, Portela. Nossos filhos vão pedir logo, hein? Com certeza. Então, por quê? Porque estimula a criatividade, peças. Tem várias, por exemplo, se pegar essa peça aqui, olha o nível de precisão de encaixe, né? Olha que bacana. Deixa eu mostrar nessa câmera aqui, Ivan. Olha só que bacana a precisão de encaixe. Olha só isso aqui. Olha só, que bacana. Foram peças aqui que foram feitas uma de cada vez, né? Sim. Essa foi feita uma de cada vez. Bacana. Essa aí foi feita numa impressora um pouquinho mais de precisão, tá? Muito bacana. Do que essa aqui, né? Ela chega até a ter um jeitinho para encaixar, porque ela é extremamente justa. Sim, super justa. E esse parque de diversões aqui também? Esse foi feito numa Stratasys com 2 tipos de filamento. Aí são 2 filamentos aqui. Um filamento, porque o que acontece? Se não tiver estrutura aqui, como ele começa a vir o plástico derretido, ele cairia, né? Então é importante ter estrutura. E a estrutura que foi feito, esse modelo aqui, foi solúvel. Então depois joga na água e desmancha e fica perfeito sem precisar de acabamento nenhum. Tá brincando que isso aqui é feito por meio dessa impressora? É uma Stratasys. Poxa! Né? Ou seja, isso aí para projetos arquitetônicos, tem milhares de aplicações. Mas olha só que interessante esse aqui, Portela. Esse aqui impresso em pedaços, né? Cada parte, e a gurizada monta. Olha, interessante um caso que teve, inclusive foi no Brasil, de um rapaz, que uma criança acabou tendo que botar uma prótese mecânica de um braço, né? Que acabou perdendo. E aí vem o bullying, né? Vem o bullying na gurizada e tal. E ele começou a desenvolver capas para esse braço. Do braço do Homem de Ferro. Homem de Ferro. Dos personagens dos Vingadores. Sim. Virou celebridade o guri na escola. Sério? Virou celebridade. Muito bacana. Aqui tem uma outra ferramenta, né? Que aí que vem a situação. Os alunos começam a entender o processo de funcionamento de uma ferramenta. Meu filho não sabe nem pegar na furadeira, né? E eu tenho um monte de ferramenta. Né? Olha aqui, ó. Aí tu faz, é um grampo simples, né? Tu imprime ali e tal, imprime várias ferramentas. Isso tudo está disponível na internet gratuitamente, né? Esse universo é interessante porque os programas de aula são gratuitos. E a MakerBot, que é a detentora da ideia, ela estimula os professores a fazer seus programas de aula, porque o que tiver maior número de downloads naquele mês ganha prêmios, e inclusive no ano ganha até uma impressora da MakerBot extremamente top, né? Sim. Com câmera, que tu pode fazer impressão à distância, entra no software, entra no aplicativo via celular. E isso é uma outra coisa legal para a gurizada, porque eles podem trocar as informações de um trabalho de aula utilizando o celular, que hoje é retido dentro das salas de aulas, né? Com certeza. Veja bem, nós aqui conversando nessa entrevista, né, Portela? A impressora aqui trabalhando, quer dizer, é claro que ela está confeccionando o que está no software aqui, no programa. Claro. Mas veja o que é isso. É o que eu colocava anteriormente, o Argemiro, que talvez a principal questão é o software, porque o resto a impressora faz, dá o comando, ela faz, está feito, isso, né? E a tecnologia vai se aperfeiçoando também. Vai se aperfeiçoando. Ela gera muito pouca assistência técnica mecânica, né? Porque ela é basicamente mecânica, né? E essa assistência técnica, inclusive, é local, tá? Então a gente também se aprimorou. Tem a estrutura local. Sim, na questão de assistência técnica, para não ser alguma coisa. Não ficarmos reféns, né? Nós tivemos aí um caso em São Paulo de um concorrente nosso que. E aí vem a questão da licitação, né? Ganhou a licitação da Prefeitura de São Paulo e simplesmente entregou as impressoras, não ensinou os professores, não tem assistência técnica. Então tá um caos lá agora. Então a situação do completo, do pacote, ela é muito importante. O que é essa peça, Argemiro? Essa peça é o tablet, né? Ou seja, é um tablet para desenho. Né? Liga no computador aqui e a gurizada desenha aqui. E vai na tela do computador? Vai na tela. Poxa. E ele tem um programinha que extrusa o desenho. E aí cria um 3D do desenho que ele fizer. Então é muito bacana, porque aí estimula artes, estimula a fazer um próprio desenho de uma pirâmide, estimula ele a interagir com o equipamento, coisa que hoje... A partir daquele desenho você tem uma projeção em 3D. Exatamente. É isso. Exatamente. Argemiro Nora, obrigado pela tua presença aqui.
Olha, realmente fantástico a gente poder falar sobre a tecnologia empregada em educação, e com certeza muitas escolas vão se interessar a partir de agora, muitos pais vão se interessar a partir de agora, porque não é apenas, como a gente estava falando, a máquina, mas o que essa ferramenta pode nos levar à nossa criatividade, de voltarmos a ser mais criativos. Mais criativos. Né? E mais ligados às nossas realidades, tudo que a gente pode fazer. E é claro que com o avanço da tecnologia, a gente lembra muito bem aí as coisas de 20, 30 anos atrás, e o que elas se tornaram agora e o que elas podem se tornar. A mesma coisa é a tecnologia. Mas a consciência humana, a criatividade, isso é fundamental. E ser estimulada na educação é básico para que a gente seja uma sociedade melhor. Então, perfeito. Parabéns pela iniciativa de empreender em algo que realmente é revolucionário e que com certeza apenas engatinha aí para um futuro muito próspero. Parabéns. Muito obrigado. Queria só deixar o convite para o pessoal nos seguir, né, no Instagram, no Face, 3D Impressos, né, no caso do Face é hashtag 3D Impressos, ou acessar nosso site, 3dimpressos.com.br. E Portela, assim, ó, eu queria deixar um grande agradecimento pela Bitcom, pelo trabalho que tem feito, ou seja, uma iniciativa de vocês muito bacana, que não tenho dúvida também que é um foco do futuro tecnológico no processo digital muito importante aí para atingir